bem-vindos aos sobreviventes do almoço. As pessoas que tomaram um excesso de café para estar aqui com a gente. Valeu pelo tempo, pela atenção. Então, vou começar apresentando a Magê, que está aqui do meu lado. Né? Ela é apresentadora do podcast Café da Manhã, na Folha de São Paulo, pela qual, dizem, ela anda tirando muitos selfies por aí. Vou ter que usar essa informação. Sacanagem. Ela é jornalista da Folha de São Paulo há 6 anos. Ela passou pela Globo News e pela Rádio CBN. Ela se especializou em jornalismo gastronômico e na Folha trabalhou no caderno Comida, na revista São Paulo e na Primeira Página. Aqui do meu lado esquerdo, o Sam Stewart, tem um outro nome, mas eu não vou conseguir pronunciar. Jornalista independente e especialista em tecnologia de mídia da Califórnia. Ele é gerente de projetos do programa de treinamento SPG, em parceria com o Google News Initiative, que já treinou mais de 20 mil jornalistas nos Estados Unidos. É também Franklin Fellow do Departamento de Estado, atuando como especialista em mídia. Foi selecionado pela Knight Foundation para receber o Prototype Grant por seu trabalho inovador em verificação de conteúdo visual para o jornalismo, e pela Universidade de Stanford como John S. Knight Journalist Fellow, onde conduziu pesquisas sobre formas de combater a desinformação por meio da tecnologia. Trabalhou na All Notícias, agência France Press e The Arizona Republic como editor ou diretor. Eu sou Leandro Beguossi, eu sou diretor editorial e de produto da Nova Escola. Tá? A gente vai tentar fazer esse papo de uma forma bem informal. Né? Eu vou começar contando um pouco sobre como é que a gente tem visto essa questão aqui na Nova Escola. Depois eu vou passar para a Magê, depois eu passo para o Sam, e a ideia é que a gente consiga conduzir, no final das contas, uma conversa que fale sobre esse tema, né, novas formas de mostrar nosso trabalho e ascensão do podcast, mas a gente discutiu também que esta é uma mesa que vai ser sucesso para a gente se a gente falar muito sobre engajamento, como é que a gente engaja as pessoas em assuntos que são relevantes, e se a gente encorajar, né, conseguir mostrar caminhos para que quem está assistindo aqui, para quem esteja participando daqui, tenha ferramentas práticas para também engajar a sua audiência nos projetos que tem aí à sua disposição. Tá bom? Espero que a gente consiga dar conta dessa missão. É isso. Do lado aqui, então, eu vou falar brevemente do que a gente tem feito na Nova Escola. Como muitos de vocês provavelmente sabem, a Nova Escola é de 1986, portanto, a Nova Escola tem 33 anos, e ela surgiu como uma revista impressa numa época em que a educação não era nem direito constitucional no Brasil. Então, a gente competia basicamente com nada. Quando a Nova Escola surgiu como revista, tinha o universo de recursos para professores de cobertura sobre educação era realmente muito pequeno. A gente cresceu, chegou a ser a segunda maior revista do Brasil, e como outros veículos, hoje, a gente também tem o desafio de não só falar para uma audiência cada vez maior, né, os números do digital realmente são muito grandes, a gente tem crescido a uma taxa, eu diria, quase assustadora no mês a mês, comparando com o ano anterior, mas a gente também tem um desafio muito significativo de engajar as pessoas, né? Porque a gente sabe que hoje não basta só simplesmente produzir e publicar conteúdo, mas o grande desafio que a gente tem é fazer com que esse conteúdo seja relevante, fazer com que ele sirva para alguma coisa e que as pessoas realmente desenvolvam o hábito de voltar e ter uma relação com você. Né? Eu costumo brincar que uma das crises que o jornalismo enfrenta não é necessariamente uma crise de credibilidade, é uma crise de intimidade. Né? As pessoas precisam se sentir íntimas dos veículos para que elas possam confiar, se engajar, respeitar, porque este também é o universo que a gente frequenta. Então, nesse caminho, a gente trabalhou também com podcasts há um tempo atrás. Eu acho que, inclusive, o nosso podcaster, o El, está ali no fundo, né? Foi o primeiro apresentador ali do podcast da Nova Escola. E, recentemente, uma das coisas que tem sido mais engajadoras da Nova Escola tem sido uma ferramenta tão velha quanto a internet, e que tem sido redescoberta, que são as newsletters. Né? A newsletter da Nova Escola, que tem como protagonista uma das nossas repórteres, lá, a Paula Pérez, tem sido um grande sucesso de audiência e engajamento. Né? Os professores sempre falam, todo dia a Paula Pérez manda uma mensagem para mim, manda um e-mail, manda uma palavra de consolo,
manda uma notícia para eu ler. Realmente, e os números da newsletter são uma coisa muito impressionante. Então, quando a gente fala também de novas formas de mostrar o nosso trabalho, eu acho realmente que o podcast é o que tem de mais inovador, é o que me deixa realmente muito empolgado, mas também eu não deixaria de olhar para coisas que elas parecem velhas, mas que elas estão ressurgindo com muita força, desde que elas funcionem para o público com quem a gente está dialogando, que no caso é a newsletter. Mas eu queria começar falando sobre isso que é super novo, super relevante, e queria chamar a Magê para começar. Oi, gente, boa tarde. Obrigada por terem vindo e obrigada pelo convite. Eu concordo muito com o que você falou e penso que a newsletter e o podcast parecem coisas antigas, né? O podcast também parece antigo. O podcast tem mais de 10 anos e se assemelha tanto ao rádio, que parece antigo. Mas eu acho que essas duas formas têm em comum o fato de serem curadorias de notícia, né? Num momento muito louco de vida corrida, em que você precisa transformar aqueles minutos lavando louça numa coisa útil, você escuta podcast ou você abre seu e-mail e lê apenas o que alguém que ficou o dia inteiro acompanhando as notícias, te recomenda como importante. Então, acho que tem tudo a ver. E também concordo muito com essa coisa da intimidade que você falou. Acho que o jornalismo está num momento de mostrar um pouco a que veio e por que é importante, e também está muito acostumado a ser uma autoridade em informação. Então, a gente entrega para alguém um pacote de informações dizendo: confie em mim, eu sei do que eu estou te falando. Eu já ouvi muita gente especialista que diz isso daqui. E o podcast, ele oferece essa oportunidade de você mostrar quem é que está por trás daquele trabalho. É um jeito de comunicar que, invariavelmente, vai mostrar insegurança, ou o humor daquele jornalista, o jeito que ele se comunica com ironia, sutilezas, né? Coisas do ser humano que ficam tão distantes quando você apenas lê uma notícia no jornal. Muitas vezes você nem sabe quem foi que escreveu. Então, o Café da Manhã, ele dá essa oportunidade para a gente na Folha de mostrar as pessoas incríveis que a gente tem na redação. Gente que acompanha aquele assunto há 10 anos, que acompanha a Lava Jato desde antes dela chamar a Lava Jato para falar sobre a operação. Então, acho que faz muito sentido hoje ter um podcast para fazer jornalismo. Depois, acho que eu vou querer que você explique um pouco melhor como essa mágica quer fazer um podcast diário. Mas antes de ir para a mágica de o que é fazer um podcast diário, eu queria convidar o Sam, queria pedir para a produção já preparar os slides ali, que é importante. A gente discutiu sobre isso. E acho que o Sam vai trazer uma camada muito relevante aqui. Quando a gente fala de intimidade, parte do que a gente está falando do jornalismo na era da desinformação tem a ver também com que, de certa forma, todo mundo é meio autoridade em produção de conteúdo. Ou, ao menos, essa foi a promessa que quem trabalha com internet há muito tempo se fez e fez para a sociedade. Eu trabalhei em portal numa época em que as pessoas falavam o seguinte: não, todo mundo vai ser repórter. Todo mundo tinha lá, você notícia, você repórter. E, na minha avaliação, eu já fui muito otimista em relação a isso. Hoje, eu sou muito pessimista em relação a isso. Então, eu queria pedir para o Sam, eu acho que ele podia escolher uma frase melhor para começar a apresentação dele. Queria passar a bola para ti. Thank you so much for being here. I really appreciate the opportunity to Eu também agradeço a come out oportunidade de and talk poder about vir e falar sobre essa era da desinformação, que, claro, tem uma conexão aqui com o Brasil, mas eu também posso dizer que isso é muito importante de onde eu venho. Eu queria começar falando sobre parte do trabalho que eu faço. Eu comecei a ter esse interesse pela desinformação com o surgimento do celular. Em um certo momento, os celulares se tornaram onipresentes e todo mundo
passou a ter uma câmera no bolso, o que eu achei que seria excelente para o jornalismo, porque quando a notícia acontecer, vai ter alguém lá para tirar uma foto. É uma ótima oportunidade para o jornalismo. Por outro lado, no entanto, também surgiu a manipulação, softwares de edição. E essa questão que eu decidi escolher há quase 10 anos era como acreditar no que nós estamos vendo. Então, grande parte do meu trabalho foi criar técnicas de verificação, seja de conteúdo ou visual. Podemos ir para o próximo slide. É nisso que eu me concentro. E eu acho que isso faz muito sentido na era das mídias sociais, né? Temos milhões de exemplos. Quando vemos algo na rede social, como sabemos se é real? Seja uma imagem de um tornado, ou uma foto de algum desastre natural, ou algo como alguém caçando baleias. Como que a gente sabe se essa imagem ou se esse vídeo realmente mostra um evento conforme ele foi descrito? E isso também é importante com podcasts. O motivo pelo qual estamos aqui hoje é que existe essa interseção bem interessante entre a tecnologia. Como jornalistas hoje, nós temos mais ferramentas ao nosso dispor do que tínhamos antes, o que é algo incrível. A distribuição, principalmente com relação à desinformação, os ecossistemas de distribuição, as plataformas têm um alcance maior e uma grande base de usuários, que acaba afetando tudo que publicamos. E também o público é um outro fator. E isso faz parte dos desafios que vemos hoje, porque agora, mais do que nunca, temos um público incentivado a compartilhar o conteúdo. E, devido a isso, vemos que a informação se dissemina muito mais rápido do que no passado. Então, novamente, eu quero falar sobre o meu trabalho, que trata de desinformação em fotos, ou seja, como distinguir fotos reais de falsas, que ferramentas podem ser utilizadas por qualquer jornalista no mundo, vídeos, ou seja, como a gente consegue saber a origem dos vídeos, quais são as ferramentas de verificação que temos para esses vídeos. E eu quero falar também com relação a conteúdo sintético. Vocês talvez conheçam o termo deepfake. O sintético é esse novo canal para as pessoas, para vídeos sintéticos e áudios sintéticos, artificiais, que serão um desafio no futuro. Tem um ponto muito interessante no trabalho do Sam, que acho que dialoga muito com uma tendência que a gente tem visto muito no Brasil e tem sido muito poderosa, né, especialmente por esse momento que a gente está vivendo, que é o jornalismo dedicado a reinformar as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Assim, você tem uma camada de informação que se sucede a uma camada gloriosa, né, de desinformação, gloriosa no sentido que ela brilha, ela tem uma força muito grande, e aí vem uma terceira camada, que eu diria que é reinformar as pessoas e tentar reestabelecer a verdade dos fatos. Aí, né? Então, a gente viu recentemente no Brasil como uma das formas, a gente viu isso na Nova Escola, a gente teve um programa grande ano passado sobre desinformação em educação, que é preciso, às vezes, simplesmente reestabelecer a verdade dos fatos, certo? E simplesmente reestabelecer a verdade dos fatos era dar muita força para o trabalho que a gente já vinha fazendo. Então, uma das notícias que foi mais forte o ano passado na Nova Escola era uma informação era uma verificação tão simples como se existia algo como um kit gay, né? Ou se existia o método Paulo Freire nas escolas, ou, enfim, qualquer outra coisa, né? Então, essa reestabelecer a verdade dos fatos, especialmente em educação, parece algo urgente e necessário. Só que tem um ponto que o Sam levanta, e eu acho que essa é a força, uma das grandes forças do trabalho que ele traz para a gente, é que essa segunda camada da desinformação tem se tornado cada vez mais poderosa, né? Antigamente a gente podia, as pessoas, né? Vou criar essa figura, né? O tio que todo mundo tem na família, o tio desinformador, o tio que distribui conteúdo falso, que era um conteúdo em texto, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo camadas para reestabelecer a verdade, devolver a verdade em texto. Só que o que você faz para reestabelecer a verdade quando ela é uma imagem? Quando ela passa a ser um áudio, né? Quando é uma manipulação tão sutil
que realmente é muito difícil restabelecer a verdade. Então, minha pergunta para ti, Sam, é o seguinte: como que a gente restabelece a verdade quando a tecnologia, nesse aspecto, parece ser a inimiga? Se eu posso dizer dessa forma. Yeah, so that's one of the most difficult challenges. Esse é um dos maiores desafios. Falando em geral, na literatura, um dos maiores desafios da desinformação é que ela se dissemina rapidamente e aí até alguém conseguir desmistificar ou negar aquele conteúdo e trazer a verdade, isso não vai atingir as pessoas que a desinformação atingiu. Esse é o desafio. E eu não sei se existe uma boa solução para esse problema. Mas algo que ressoou comigo no que você falou é que vamos ter ferramentas para detectar parte disso. Mas o objetivo a longo prazo para resolver o problema é a alfabetização em mídia, ou seja, garantir que os nossos tios, os alunos, comecem a ter mais discernimento com relação ao conteúdo que eles compartilham. Então, a gente precisa ter certeza que a gente faça perguntas críticas sobre o conteúdo. Será que eu confio nisso? Será que eu confio em quem está compartilhando isso? Existe forma de verificar isso em 5 segundos, 5 minutos? Existem outras fontes que falam sobre isso antes de compartilhar? E também é importante ver quantas pessoas compartilham as coisas sem ler a matéria, lendo só a manchete e amplificando aquela mensagem. Então, voltando à sua questão, o desafio com as ferramentas é que você nunca sabe se você vai conseguir atingir as pessoas que foram atingidas pela desinformação. Eu não tenho uma resposta para isso, mas eu espero que a solução a longo prazo para o público seja começar a fazer perguntas mais fortes antes de propagar a informação e antes de compartilhar algo com os amigos. A gente quer chegar a um ponto em que a gente não faça o que o nosso tio do WhatsApp faz. Magê, eu ia pedir para ela já contar um pouco como era o desafio de fazer aí um podcast diário. Mas eu queria pegar esse gancho e falar o seguinte: como é que né, estabelecer essa relação de intimidade com o público, né, levar, enfim, fazer esse grande exercício de curadoria, e como vira essa relação quando você desagrada o público, né? Como que essa relação acontece e o quanto isso está dentro das suas preocupações diárias, assim, em dialogar, inclusive, com as pessoas que, eventualmente, você vai desagradar. Pensando na intimidade que a gente precisa criar para aumentar o impacto que a gente quer ter. Sim, eu acho que o áudio traz de forma intrínseca essa coisa da intimidade. Quando a gente começou o podcast, a gente não esperava ter essa intimidade com as pessoas. Então, isso veio antes de a gente se preocupar em criar a intimidade, e o que foi muito bom, porque a gente não pauta o nosso conteúdo na busca por essa relação. E acaba acontecendo, muitas vezes, de a gente desagradar e isso espontaneamente virar uma reflexão por parte de quem ouve, no sentido de, putz, eu fui desagradado, mas que importante foi ouvir uma outra coisa. Isso acontece também, claro que tem gente que apenas discorda, mas eu acho que por trás disso tudo está o que a Folha tem como um dos seus princípios, que é a pluralidade. A gente tem que fazer esse exercício de ouvir os outros discursos. E isso é muito importante, porque hoje a gente tem um governo que desagrada a esquerda, mas no dia que a gente tiver um governo que desagrada a direita, a gente vai continuar nesse papel questionador. A gente vai perder toda a nossa audiência por causa disso, entende? Então, eu também acredito muito que o diálogo, num momento de polarização, é essencial. Então, outro dia eu estava falando isso para uma plateia essencialmente de esquerda, e alguém levantou e falou: mas não dá para discutir com um terraplanista. Talvez com um terraplanista não dê para discutir, mas entre você e o terraplanista tem muita gente. E a gente não pode ignorar isso, porque, senão, é isso.
direitos humanos vira uma coisa de esquerda, educação vira uma coisa de esquerda. Acho que tem muita gente para trazer para o debate, né? E quanto do seu trabalho, assim, e aí para entrar um pouco nessa parte mais prática, quanto do seu trabalho é pensar em engajamento com a audiência? Por exemplo, você separa uma parte do seu dia, por exemplo, para dialogar com os ouvintes, você tem um grupo de ouvintes que você tem inputs, como é que você constrói? Porque, imagino que o exercício de desenvolvimento de linguagem e de impacto num podcast é bem diferente de fazer jornalismo em texto para um jornal diário. Se você puder explicar um pouco, acho que vai ser legal. Já posso emendar na nossa rotina de produção, porque a conversa com as pessoas que escutam a gente faz parte dessa rotina. Logo ao acordar, uma das primeiras coisas é divulgar o episódio do dia nas redes sociais e trocar um pouco com as pessoas que já escutaram ou que estão escutando enquanto a gente está ali monitorando, entender um pouco como soaram as coisas, né? Como caiu aquele episódio e que necessidades as pessoas têm que não foram contempladas, né? Acho que tem gente que critica por criticar, mas tem também muita construção ali nessa relação diária. Depois disso, bom, eu apresento o Café da Manhã com o Rodrigo Vizeu, que neste momento está de férias, mas é o meu companheiro nessa missão. O Viseu vai mais cedo para o jornal, começa a acompanhar o noticiário de lá e os investimentos da Folha naquele dia, e eu chego um pouquinho mais tarde, perto da hora do almoço. A gente tem uma longa conversa sobre as impressões que a gente tem do que deve ser contemplado em episódio naquele dia ou no próximo. Começa uma pesquisa sobre o assunto, determina quem será o nosso entrevistado, faz a entrevista no fim da tarde, assim, geralmente. E dessa entrevista a gente sai geralmente com uma ideia de roteiro, né? De como vai ser a nossa abertura, como que a gente vai entrar naquele assunto. A Amanda Luder, que está ali, é a nossa produtora, ajuda a gente muito a buscar as ferramentas para contar aquela história, para construir essa narrativa. Umas 6, mais ou menos, a gente começa a trabalhar em cima do roteiro, faz a gravação do off, termina tudo que for de gravação até umas 6 e pouco, e aí o Tomé Graneman, que é nosso editor de som, monta o episódio, né? Com esses áudios da pesquisa, com a entrevista, com o que a gente incluiu como off. E, no final da noite, a gente escuta o episódio, geralmente eu, a Amanda também, de casa já, porque ele costuma ficar pronto no fim da noite, faz alguma alteração, se necessário, e sobe o episódio no sistema. Esse é um dia de produção do Café da Manhã. É exatamente um dia inteiro de produção. Eu queria aproveitar e passar, pegando esse gancho do dia inteiro de produção e pensando como a audiência entra aí, eu queria perguntar para o Sam o que ele tem visto nos Estados Unidos, ou fora dos Estados Unidos, de veículos que têm pensado o engajamento da audiência, né? E como que eles têm feito isso? Se você pudesse dar alguns exemplos, acho que seria bastante importante aqui. Sure. So I think, Claro, em primeiro lugar, obrigado por explicar como é. Eu acho que isso é o jornalismo do amanhã. É exatamente tentar descobrir o que o público quer, ouvir o feedback do que você está contando e ajustando a história ao que eles querem, a duração, ao conteúdo e etc. Então, sim, eu visito muitas redações nos Estados Unidos e em outros países. Existem milhões de formas das pessoas engajarem com o público. Podem ser meios técnicos, assistindo histórias, ou pedindo para as pessoas enviarem fotos. Se você estiver num evento, se você estiver no local em que uma notícia estiver ocorrendo, tire fotos para a gente. Então, isso é uma dessas formas também. E isso remete àquela discussão que nós tivemos sobre os celulares. É uma grande oportunidade de realmente envolver o público nisso com o conteúdo que a gente produz, né? Seja no formato em áudio, seja no formato vídeo ou fotos. Eu acho que isso é uma boa forma de criar esse laço de confiança. A gente está numa situação em que ser transparente com relação a como
o jornalismo é produzido é uma forma de reconquistar essa confiança, né? Durante muitos anos, as pessoas não necessariamente sabiam como o jornalista fabricava a salsicha, digamos assim, como as coisas eram feitas. Então, no seu exemplo no podcast, é uma ótima forma de entender o ciclo de vida de como algo é produzido. E quanto mais a gente faça isso com o público, mais confiança a gente vai ter no fato de que eles entendem o que nós fazemos para que aquela informação seja publicada. Então, acho que isso é um ótimo exemplo. Tem muitas coisas acontecendo, seja pedindo para as pessoas enviarem algo, ou muitas redações estão aceitando pedidos do público, né? Seja via comentários ou através de pedidos de pauta, e as pessoas realmente, e eles realmente reagem ao que as pessoas querem, seja no nível menor, na sua região, no seu bairro, ou no nível maior. Uma outra pergunta que eu tenho para ti, Sam, é o seguinte: quando a gente olha para as empresas de tecnologia, elas costumam, elas falam que elas produzem produtos muito preocupados com a experiência do usuário, certo? Ou seja, você tem trocentos testes AB, você tem várias versões do mesmo produto, né? E tem uma preocupação muito grande na forma como o usuário se relaciona com a ferramenta. Então, ao longo dos últimos anos, você viu, por exemplo, o papel dos designers mudou significativamente, né? Enfim, vários viraram UI, UX, pensando muito nessa experiência que as pessoas têm com o produto. Eu não vejo isso acontecer ainda com o jornalismo. Uma das minhas hipóteses é que a gente ainda tem embora tenha, eu acho que alguns veículos já têm mudado, mas parece que a gente ainda tem muita resistência em entender o usuário para melhor servi-lo, assim. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, se você concorda, primeiro, com essa hipótese, e segundo, como você acha que a gente pode superar esse cenário para conseguir ter mais impacto com as pessoas? Sure. So I've been in journalism long enough. Claro, eu já estou no jornalismo há bastante tempo e eu posso falar um pouco da minha experiência. Há alguns anos eu trabalhava num jornal, e se a gente fosse fazer uma matéria profunda para ser publicada durante 3 dias, a gente publicava a primeira história, depois a segunda matéria, depois a terceira matéria, e a gente não veria quantas pessoas leram essa matéria, né? A gente não saberia. A gente sabe quantas pessoas compraram o jornal, mas a gente não tem um feedback sobre quantas pessoas foram atingidas pela matéria especificamente. Na minha carreira depois, eu trabalhei em sites em que nós fazíamos esse tipo de teste, A e B, como você falou. A gente publicava uma matéria e dava para ver imediatamente a taxa de cliques, se as pessoas estavam clicando no link, na foto, se elas gostavam mais dessa foto ou da outra, e a gente poderia trocar conforme o feedback. E isso mudou como as pessoas abordavam isso. Então, eu entendo completamente o que você está falando. Eu acho que várias pessoas estão fazendo isso. Com certeza, tem gente que já está fazendo testes AB, experiência do usuário, entendendo como o público está consumindo e encontrando o conteúdo. Mas talvez a gente possa fazer mais. Algumas pessoas específicas podem fazer mais. Mas é um grande espectro. No geral, na maioria das redações que eu visito, as pessoas já entenderam essa necessidade. Então, às vezes, eles não conseguem por causa da limitação de recursos, por não terem recursos financeiros, recursos humanos, mas à medida que as ferramentas se tornem mais baratas ou grátis, aí as pessoas vão conseguir garantir que o jornalismo consiga se apoiar sozinho. O café da manhã como uma outra versão da Folha ou como um produto novo da Folha? Nunca pensei nisso. Uma nova versão, um produto da Folha? Acho que é um pouco dos dois, pode ser? Pode. Acho que é, porque é um produto que respira a Folha, que existe por causa daquela redação, por causa daquelas pessoas, mas apresenta um novo formato daquilo. Por exemplo, o que tem muita relação com o que você está falando, né? Eu acho que, um parênteses rápido, acho que a gente tem que fazer o humilde exercício de dar um passo atrás nesse momento e mostrar como funciona o jornalismo, né? Do que ele é feito. O que diz o manual da Folha? Como a Folha guia a sua cobertura? Então, eu acho que o café da manhã funciona muito bem nisso. E
e acho que é um novo produto ou uma nova versão, no sentido de que a gente tem ouvintes, e aparentemente são muitos, que não leem o jornal, que estão sendo apresentados ao jornalismo da Folha pelo Café da Manhã. E alguns assinam o jornal depois disso. Acho que mistura um pouco tudo isso, assim, mostrar os bastidores, mostrar as escolhas dos repórteres durante aquela cobertura, mostrar como o repórter conseguiu chegar ao entrevistado que contou para ele tal coisa que gerou aquele furo. Isso meio que só o Café da Manhã lá dentro do jornal consegue fazer hoje, porque tem tudo a ver com o formato. Eu fiz essa provocação aqui porque vou compartilhar um pouco um momento que a gente está passando na Nova Escola, que acho que se conecta muito com o que o Sam falou e com a pergunta que eu fiz para ti, né? Em jornalismo, a gente ainda tem algumas palavras que elas são meio ofensivas, assim. Ou seja, a gente tem dificuldade de conviver com elas. Eu lembro que, uns anos atrás, eu fui falar num evento da Associação Nacional dos Editores de Revista. E eu lembro de estar falando de algumas revistas, estar falando a marca, a marca, a marca. Porque, para mim, era um pouco complicado, por exemplo, falar de algumas publicações da Editora Abril como uma revista, assim, porque algumas já não eram mais uma revista. Tá. Né? Aí, sei lá, por exemplo, a Capricho, na época que eu fui falar, era o site, mas ela também tinha uma série de outras coisas que expandiam o impacto da Capricho para além de uma revista ou para além de um site. E eu lembro que o decano, uma das pessoas mais importantes ali da Abril, que era o Tomás Souto Correia, terminou o evento e ele me falou assim: eu entendo quando você fala da marca, você usa a palavra marca, mas ela ainda me ofende um pouco. Né? Porque não é isso. E eu lembro que eu fiquei com isso ressoando dentro de mim, pensando o seguinte: nossa, por que a gente também tem um pouco de dificuldade de ver o jornalismo, de ver publicações como marcas, assim? A quantidade de atributos negativos que isso tem para quem produz jornalismo. E depois de um tempo eu fiquei pensando o quanto esse pensamento também nos impede de dar passos importantes para engajar com a audiência, tá? Ou seja, porque se eu vinculo as publicações na época da Editora Abril à revista impressa, eu já não estou mais preocupado, de fato, em aumentar o impacto que eu tenho. Eu também não estou preocupado com novas formas de mostrar meu trabalho. Eu estou preocupado em entregar uma revista impressa para as pessoas. Então, acho que essa mudança, para mim, é muito importante quando a gente também está pensando no futuro do jornalismo. Né? Não só mostrar como a gente opera e compartilhar essa lógica com as pessoas, mas também ser capaz de explorar, inclusive mentalmente, fronteiras que às vezes dão um tilt interno. Eu diria que agora, essa discussão que a gente está tendo aqui, ela é uma discussão que, avançando um pouco, ela é quase uma discussão sobre gerência de produto. Né? E eu diria que se tem uma palavra que dá calafrio em jornalismo, que é a marca, a outra palavra que deve dar mais calafrio é olhar jornalismo como um produto. E o que implica produzir um produto jornalístico cujo objetivo, no final das contas, é informar bem a sociedade, é informar bem as pessoas. E o que é um produto jornalístico em 2019? Né? Então, quando eu te perguntei um pouco sobre se o Café da Manhã era um produto ou era uma nova versão da Folha, porque, sei lá, vendo do lado de cá, parece muito um produto novo. Né? Tem um outro nome, né? Tem uma outra marca, ela desenvolve uma outra relação com as pessoas, tem outras métricas. E o quanto também a gente não precisa ter em jornalismo essa visão de produto, muito pensando nas necessidades que as pessoas têm, como mudou o consumo de conteúdo e como que a gente pode aumentar o impacto do que a gente faz. Eu fico pensando em alguns casos, e aí eu queria aproveitar para passar a bola para o Sam, que para mim parece um pouco inadmissível. Eu posso fazer a minha culpa, porque eu também podia estar fazendo isso na Nova Escola,
que é o fato da gente não ter um bom produto de informação para as pessoas que circule via WhatsApp, né? Dado o tamanho da base de WhatsApp instalada no Brasil, por que a gente não consegue usar isso, que as ferramentas que as pessoas têm, para conseguir se comunicar e criar produtos que, de fato, engajem, que, de fato, mostrem, que, de fato, levem as coisas? Fico sempre um pouco impressionado com a nossa dificuldade em dar esse passo, com a lentidão que a gente tem em dar esse passo. Então, depois eu queria te ouvir sobre isso, mas eu queria primeiro perguntar para o Sam, assim, que barreira, Sam, você acha que a gente tem que superar para conseguir levar o jornalismo para fronteiras que a gente ainda não levou? Ou o que a gente precisa romper para levar o jornalismo, o valor do jornalismo, para lugares que provavelmente nos deixam meio desconfortáveis? Sure. Well, that's just a small question. Bom, é uma pergunta simples, né? Pequenininha. Eu acho que, da minha opinião, primeiro, tem dois níveis. Acho que, especialmente nos Estados Unidos, existem as grandes marcas do jornalismo, nas conferências, onde eles realmente aumentam o seu impacto de formas diferentes. Mas também com o que você está falando, como tornar isso realidade, acho que existe toda uma cultura que existem nas redações e nas empresas de jornalismo, quando a gente pensa no que a gente começou a discutir, ou seja, chegar às pessoas aonde elas querem estar. As notícias hoje, elas competem em tudo o mais. A gente vive numa economia de tensões, onde, infelizmente, com tantas pessoas trabalhando ou fazendo notícia de várias plataformas, a gente tem que competir com todos eles, com os vídeos de cachorro, de gato, com tudo que as pessoas mostram. Ou seja, a cultura tem que mudar. A gente tem que entender que a gente hoje em dia compete com muitas outras coisas. Não é diferente, não é como era há 3 décadas. É diferente. Para a gente conseguir hoje, precisamos chegar às pessoas nas plataformas que elas usam, se usam áudio, chegar às pessoas em vídeo e até na televisão. Tudo isso que acontece até nos programas de televisão. Isso acho que tem muito a ver com a cultura e com perceber que o que é básico, o que os jornalistas querem é divulgar a informação, informar a sua plateia, o seu público-alvo. E, para tanto, é necessário entender quem é esse público-alvo, qual é a sua faixa etária, há quanto tempo eles demoram lendo, o que estão lendo, juntar todos esses elementos para garantir que a gente está fazendo as conexões certas. Isso tem a ver com a cultura, com o que é liderança. Os líderes da redação dizem o que vamos fazer, qual é o nosso grau de ousadia. Mas, Gê, como que você acha que, se você tivesse que pensar um futuro para o café da manhã, assim, qual que seria, assim, pensando que você quer estabelecer mais intimidade, diálogo com as pessoas? Você vê o café da manhã sendo distribuído via WhatsApp, virando uma newsletter, virando trocentas mil outras coisas? Sim, vejo. Essa coisa do WhatsApp, não sei se seria o café da manhã, mas eu acho que é assim, eu não entendo muito como a gente não está fazendo isso ainda, sabe? Comunicando por WhatsApp. Alguém na redação estava me contando ontem que o New York Times deu uma matéria nessa semana contando que o WhatsApp no Brasil, que o fenômeno do WhatsApp no Brasil se deu porque as companhias de telefone te oferecem WhatsApp e telefone, no pacote de dados, assim, o mais básico. O cara não tem dados para ir checar a informação depois, ele se mantém no WhatsApp. Então, assim, por que a gente não está lá dando informação de qualidade ainda, né? Acho que sim, acho que o café da manhã é legal, porque ele entendeu um jeito que as pessoas... uma coisa que as pessoas estavam precisando. E eu acho que, não sei se vai chamar café da manhã, mas a saída do jornalismo e da informação de qualidade é continuar entendendo, captando as coisas no ar, né? Se antecipando. E uma questão que eu tenho aqui. Como é que a lógica do produto café da manhã dialoga com a lógica da Folha e em que momentos ela conflita com a lógica da Folha? Com a lógica de produção de um jornal diário, assim.
já que são produtos... Eu acho que a gente se adaptou muito à rotina do jornal. A gente fecha o episódio de um jeito que não atrapalha o repórter que está fechando matéria para o impresso, sabe assim? A gente entra numa janela ali do dia do cara. E como são 20 minutos de conversa por telefone, a gente faz isso com mais tranquilidade, porque, assim, se você precisar, a gente parcela essa ligação, esse telefonema. A gente conversa 10 minutos e depois a gente liga para você e fala outros 10. Para conseguir realizar, né? Eu acho que o jornal está passando por uma grande mudança agora também. A Folha estabeleceu o núcleo do impresso, né? O que muda toda a lógica do jornal. A gente antes tinha repórteres e editores trabalhando para a edição que fecha e vai para a gráfica umas 9 da noite, e agora a gente tem uma editoria que cuida da versão de papel e todo um jornal, editores e repórteres trabalhando para produzir conteúdo para o online, para a hora que ficar pronto, e editores cuidando desse material ao longo do dia, e esse material depois, por essa editoria, é absorvido e transformado numa edição impressa. Então, o Café da Manhã fica mais tranquilo com isso, né? Se o repórter não tem que correr para a redação para fechar uma matéria com horário marcado, a gente também tem mais mobilidade, né? E eu acho interessante isso, porque ela ressoa muito com... A gente está falando muito de impacto, como faz para novas formas de mostrar o nosso trabalho, mas, muitas vezes, isso, de fato, ele conflita com lógicas antigas, né? Eu digo, e aí eu posso compartilhar aqui, na Nova Escola, por exemplo, a gente teve um desafio muito grande no começo, né, quando a gente resolveu investir no portal, que era tirar o que a gente chamava de peso gravitacional da revista, né? Embora o público que a revista, quando a gente chegou lá, fosse já muito menor que o público do digital, a lógica do impresso ela ainda capturava tudo. A rotina das pessoas, a estrutura de prestígio, né? Trabalhar para a versão impressa sempre trazia mais prestígio que trabalhar para a versão digital, mesmo que a versão digital chegasse mais longe, assim. Então, tem um aspecto que também ressoa muito que o que o Sam estava dizendo, que era um pouco mudar a cultura das redações, que é que a gente também, uma parte do sistema de incentivo das redações, uma parte do sistema no qual a gente opera, o prestígio, o poder, o impacto, ele está relacionado com as velhas estruturas. Isso, muitas vezes, afeta o impacto que a gente pode ter no mundo, assim. Eu digo, dá para dizer isso tranquilamente hoje. A gente só conseguiu virar essa chave lá na Nova Escola, do digital, do impresso, e realmente deixar o digital voar, quando a gente mudou a relação de poder interna. Isso dá para dizer tranquilamente, assim. Agora, é super dolorido, as pessoas ficam magoadas, às vezes você enfrenta guerras dentro da redação, né? Na Nova Escola não foi tão conflituoso, assim, mas a gente sabe o quanto é difícil fazer essas mudanças, mesmo que você esteja dizendo, rapaz, são 3 milhões de pessoas todo mês, a gente tem que ter mais gente boa trabalhando no digital, né? A gente tem que investir mais nos novos formatos, a gente tem que fazer essas mudanças, assim, e você percebe que ainda não é fácil. E eu sei que essa também não é uma questão só brasileira, né? Você olha, você conversa com jornalistas de outros países, eles falam, olha, realmente, assim, o pessoal da The Economist, incrível trabalhar para o site, mas o que a pessoa quer realmente fazer é a versão impressa, mesmo que ela chegue em pouca gente, né? Então, eu queria jogar uma bola aqui pro Sam, que é um debate que tem começado bastante em jornalismo, e aqui a gente tem feito também no Brasil, que é começar a mensurar o impacto do que a gente faz. E olhar para o impacto, não só em termos de unique visitors, page views e time spent, mas também para o que, de fato, a gente muda no mundo, assim. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre ferramentas e essa visão de jornalismo voltado ao impacto. Jornalismo que realmente assume que tem um papel público a servir, e não só servir informação.
Well, so I believe, Bom, eu acredito que, como você disse, a gente tem que pensar sempre no impacto como objetivo final. Tem métodos históricos de pensar em tudo isso. De qualquer maneira, o impacto ele pode ser medido de formas diferentes. Eu posso falar de uma matéria onde estavam trabalhando, por exemplo, com uma empresa grande que poluía o sistema hídrico de uma cidade pequena. Isso ficava naquela cidade pequena, mas, na verdade, poderia ter um impacto em todos os que fazem a política ambiental dos Estados Unidos, ou seja, fazendo fechar essa empresa devido ao trabalho jornalístico. Isso é o melhor que a gente tem a fazer, ou seja, não apenas educar, mas mudar toda uma situação, forçando, então, os criadores de políticas a ajudar as pessoas. Eu acho que cada redação vai definir impacto de formas diferentes. Eu acredito que, de qualquer maneira, eu sou um jornalista que pensa sempre que a gente possa criar o melhor impacto, ou seja, mudar a vida das pessoas para o melhor. Por exemplo, que a água seja mais limpa seria um ótimo impacto, na minha opinião. Mas o que é impacto para o café da manhã? Ou como você vê impacto também do jornalismo? Eu acho que impacto é levar a informação de um jeito, ou uma informação, para uma pessoa que não teria acesso, não ouviria aquilo normalmente. Assim, acho que a gente impacto é estar inserido na rotina de alguém a ponto de poder oferecer para ela uma coisa inesperada, que a gente considera importante por N motivos de uma cartilha estabelecida pelo jornalismo. Enfim, ouvir, tipo, nossa, qualquer surpresa. Acho que é isso. Já que a gente está num congresso de jornalismo de educação, eu queria tirar uma dúvida aqui. Podcasts de educação vão bem, comparado com o resto? Episódios de muito. Tipo... Muito. Tipo, conta um pouco mais para o nosso ego. Acho que a gente está num... A gente precisa de carinho. Então, o duro é que, assim, hoje no Brasil, não sei se é uma coisa de hoje, mas para mim está muito relacionado nesse momento. Educação e política estão totalmente misturados, assim, né? Então, a gente viveu dias aí insanos de mobilização, manifestação, as pessoas indo às ruas por causa da bandeira da educação, né, no Brasil. E esses episódios estão entre os mais ouvidos do café da manhã, sim, sem dúvida. Acho que tem a ver com a urgência do debate, né? Não sei se a gente separasse a urgência, se eles iriam tão bem. Não sei, porque a gente ainda não teve essa oportunidade no Brasil. Obrigada, Bolsonaro. Né? Tá tudo muito urgente, muito quente. Mas quem sabe a gente não faz um teste um dia de um episódio de educação frio para ver o que acontece. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho muito a percepção, né, de que a gente... Claro que isso daqui é sem métrica, só sensação, de que a gente nunca discutiu educação, pelo menos nos últimos anos. O Góes pode fazer o fact-checking ali em tempo real, né, que a gente nunca discutiu, escreveu, falou tanto sobre educação, em detalhes de educação, como nos últimos meses. Sendo muito poliana, né? Quando jornalistas de educação tinham discutido Paulo Freire antes, né? Ou detalhes do Fundeb. Que coisas que são muito... que parecem, nossa, tão distantes, né? E aí, para mim, tem um aspecto muito interessante da gente pensar que quanto do nosso papel também em expandir, né, a cobertura de educação, isso eu percebo muito no trabalho que vocês fazem no Café da Manhã, que é o que... Nos Estados Unidos se criou, inclusive, esse gênero, né, o jornalismo explicativo, né, que é simplesmente explicar um assunto complexo, dedicar, às vezes, um episódio inteiro a simplesmente explicar didaticamente um tema. Assim.
E antes do evento, a gente estava batendo um papo, falando, nossa, mas qual que é um pouco da distinção do podcast para o rádio tradicional, né? E a gente ficou meio navegando, assim, agora, enquanto a gente conversava, me veio um pouco a cabeça, né? No podcast, você pode fazer jornalismo explicativo e detalhar Fundeb como poucas vezes a gente fez, assim. Você acha que esse também é um dos caminhos de podcast, assim, ser jornalismo Acho. explicativo? Acho que a gente está mais livre para fazer isso também. Acho que o rádio está muito atrelado à temperatura do noticiário, e tudo pode mudar a qualquer minuto, e tem esse compromisso, né? A gente não tem tanto. A gente pode pedir licença para discutir Paulo Freire um dia com um gancho que a gente considera o suficiente, né? Porque é o que as pessoas querem saber, simplesmente. E aí eu queria passar a bola para o Sam, que é um pouco essas novas expressões que a gente tem usado para definir jornalismo, né? Acho que os Estados Unidos é bastante bom em definir as coisas e ajuda a gente a entender um pouco melhor o que a gente está fazendo, né? O jornalismo de dados, jornalismo explicativo. Eu queria que você fizesse um overview aí para a gente sobre esses novos gêneros que, no final das contas, dialogam com formas antigas de fazer jornalismo, né? Jornalismo explicativo, de alguma forma, sempre existiu, mas nos Estados Unidos acabou surgindo um site em torno disso, que é o Vox, né? Jornalismo de dados. Como é que você vê também essa segmentação do jornalismo, não só em torno de editorias, mas também em torno de formatos, em torno de formas como a gente faz as coisas, justamente visando o impacto? Yeah. So, I mean, you mentioned data journalism. Você falou do jornalismo de dados. A gente vive uma fase em que as ferramentas tornam tudo muito mais acessível. E, além disso, acho que existe também um ambiente com muitos mais datasets, muito mais do que antes. Assim, o jornalismo de dados ocorre em muitas editorias nos Estados Unidos, onde eles podem ajudar a visualizar os dados. E isso tem uma boa aceitação do público, ver dados de forma visual. Isso se relaciona também àquele fator da transparência, onde a gente poderia escrever uma matéria sem quase palavras e, ao mesmo tempo, expressar sentimentos e conseguir interagir com os dados para ter um resultado específico. Isso acabou criando bastante impacto no jornalismo hoje. Muitos dos jornalistas hoje, às vezes, não são tão bons na matemática, né? De um modo geral, a gente pode dizer isso, mas hoje a gente tem ferramentas que facilitam bastante esse trabalho de publicar jornalismo de dados. Acho que a gente tem trabalhado bastante A gente nesse falou um sentido. pouco de jornalismo de dados, né? Mas eu queria também voltar para você, que é o seguinte: muito do jornalismo de dados, a gente sabe que ele é tão denso em dados quanto muitas vezes ele é pobre em narrativa. Ou seja, muitas vezes as pessoas falam importante jornalismo de dados e a gente confunde jornalismo de dados com jornalismo de chatos, né? Porque as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender os dados ou de narrar. Você acha que o próximo passo do jornalismo de dados é, enfim, conseguir contar histórias com esses dados em vez de ficar só no dado em si? Como é que você vê o futuro do jornalismo de dados nesse aspecto, pensando em impacto? Yeah, I mean, I think you're right. Eu concordo. Eu acho que, obviamente, fazer jornalismo de dados deve incluir pessoas que têm um pouco mais de alfabetização disso, não só nos dados, mas nas melhores formas de apresentá-los. Recentemente, eu vi algumas ferramentas que trazem formas muito robustas de simplificar as visualizações, para que seja mais fácil tanto para o jornalista criar, assim como para o público entender. Eu espero que, bom, o que a transição digital fez para muitos jornais e sites foi abrir a disponibilidade para não só publicar a informação, mas também para mostrar o seu trabalho. Então, não só você consegue publicar, mas você também deveria mostrar para o público um link para mostrar de onde vêm os dados originais. O mesmo com imagens, né? Você pode publicar uma foto numa revista, mas você pode publicar uma galeria de fotos online. Então, essa ideia de poder publicar mais
ajuda a criar essa confiança, a história fica mais profunda, mas eu espero que no futuro mais redações absorvam essa capacidade de utilizar o tipo de espaço muito mais disponível que você tem online. A maior profundidade que você não teria com as barreiras físicas nas publicações impressas. A gente está chegando perto do final. Eu gosto de respeitar bastante o tempo e dizem ali que a gente está com 4 minutos, né? Então, vou seguir aqui à risca a programação. Eu queria aproveitar essa reta final para perguntar um pouco, fazer 2 perguntas para vocês, bem simples assim. Qual que é o teu sonho em jornalismo? Assim, o que você tem muito tesão de fazer que você ainda não fez? E o que você acha que a gente deveria estar fazendo para se conectar mais com os nossos leitores, ouvintes? Enfim, essas 2 perguntas, uma focada em você e uma focada na audiência. Acho que o que me dá mais tesão é fazer reportagem dessas que a gente se enfia nas coisas, nas histórias que a gente quer contar, e a gente é parte delas. Acho que isso, para mim, é o mais legal. E acho que essa também é a resposta da segunda pergunta. Acho que se colocar como personagem, com toda a sua vulnerabilidade, te aproxima. Talvez isso esteja acontecendo agora sem a gente ter muita consciência. Eu acho que quando você está numa entrevista coletiva e você faz uma pergunta que é o seu trabalho e a pessoa que tem que responder é apenas ríspida com você ou te desrespeita, você é colocado nesse lugar. E acho que talvez isso acabe fazendo com que o jornalista se aproxime de quem consome a informação. Mas eu acho que a gente tem que virar o jogo, fazer isso porque a gente quer, não porque colocaram a gente lá. Obrigado, Bangê. E agora eu queria perguntar para você, Sam, qual que é o seu sonho, o que você está com muita vontade de fazer em jornalismo e o que a gente pode fazer para reconquistar as pessoas? Bom, o que eu realmente gosto de fazer é fazer o máximo para acabar com a desinformação que eu puder. Eu já trabalho com a desinformação há muito tempo, mesmo naquela época que as pessoas não falavam de fake news. A minha esperança pessoal é que a gente possa criar um movimento para realmente conseguir conter a desinformação, né? Há muitos anos, todo mundo recebia spam, né, no e-mail. Era algo irritante, você tinha que marcar, e hoje em dia a gente conseguiu conter tanto isso que ela fica numa pasta separada. Ela ainda está lá, mas fica numa pasta separada. Eu espero que a desinformação possa ser assim também daqui a 5 anos. Agora, a segunda questão é: eu acho que a gente deveria prestar mais atenção a como os jovens de 12 a 16 anos consomem as notícias. Eu acho que isso é muito importante por vários motivos. A gente precisa entender como os jovens consomem as notícias, no que eles acreditam, o que eles compartilham, o que eles entendem, mas isso também é um componente da alfabetização digital. Existia uma barreira para a entrada nas notícias quando eu era jovem. Eu pegava o jornal ou uma revista, mas alguém precisava primeiro ter um lugar para imprimir aquilo, né? Você precisava de financiamento, propaganda, mas hoje a barreira é muito menor. Você pode ser um grande publicador no Facebook ou você pode ser um blogger também. E no Facebook, em geral, você vai ter o mesmo peso. Você pode ter o mesmo peso. Então, eu acho que ter esse discernimento na mídia para os jovens é muito mais importante, porque eles precisam ter essa capacidade para saber a diferença entre o que eles devem confiar e no que eles devem questionar. Que pontualidade, hein? Arrasou. Aí fica fácil, né? Eu quero agradecer muito o tempo de vocês, os sobreviventes do almoço. Quero agradecer muito ao Sam, à Magê, por terem compartilhado
tanta coisa. Acho que a gente fez aqui uma sessão que foi do técnico ao sonho, a perspectivas de um jeito muito amplo, assim. Eu acho que esse é um começo de conversa. Acho que essa mesa que a gente acabou de fazer aqui no Congresso, ela não é uma mesa que se encerra em si, mas ela também é uma provocação para quem nos ouviu, né, que está aqui com a gente, para pensar junto. Então, esse é o convite que eu quero fazer e agradecer de novo o tempo, a atenção e a disposição de todo mundo que esteve com a gente. Obrigado.